Levítico, capítulo 6, versículo 8. Eita, aplicativo. Jesus. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto a este. Depois despirá suas vestes, porá outra e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura, as ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Feche os seus olhos, peça para o Espírito Santo permanecer ministrando a tua vida, o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me deu essa palavra hoje no devocional. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que nós possamos entender ela no Espírito. Porque entender com o intelecto, com a mente é fácil, e é fácil se desviar dela depois. Mas entender no Espírito nos marca de tal maneira que a gente nunca mais esquece. Então que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, nos marcando, Senhor, com a Tua palavra, transformando, Senhor, o nosso interior através dela. Nos prepara, Senhor. Abre o nosso entendimento. Desde já nós amarramos todo valente, toda devagação da mente, toda distração e lançamos no abismo da autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que é ação contrária, querendo calar a voz profética, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai calar a voz profética, não vai impedir o povo de receber a palavra. Toda oração contrária eu desligo agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem liberdade aqui. Em nome de Jesus e em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Então aqui nós vemos o Senhor dando uma direção específica para Moisés. E essa direção, quem ia cumprir não seria Moisés, seria Arão, que era irmão de Moisés, sacerdote do Senhor, e a família dele. Era o sacerdote quem tinha que colocar o holocausto no altar. Era o sacerdote quem tinha que tirar as cinzas do altar. Era o sacerdote que tinha que pôr a roupa apropriada para sair dali e levar as cinzas. Era o sacerdote que tinha que manter a chama acesa. Amém? Era o sacerdote. Agora abre lá em Romanos 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, o que está aí? Apresentei o vosso corpo por... Então hoje, o que é o holocausto que a gente apresenta ao Senhor? É o bichinho morto no altar? O que é esse holocausto hoje? Somos nós. É apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo,
O nosso corpo, ele não precisa mais passar por essa morte. A morte que nós passamos foi a morte do batismo para a ressurreição. Com eles morremos, com ele também seremos glorificados. Então a nossa natureza humana é quem morre todos os dias. Esse é o sacrifício vivo. É você não ser conduzido pelo seu orgulho, pelo seu eu, pela sua vaidade, pelos sentimentos humanos, pelas emoções humanas, pelo intelecto humano. É você ser dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, ele está falando pelo amor de Deus, irmãos. Apresente, pela misericórdia do Senhor, eu peço, pelo amor de Deus, eu peço, apresente os seus corpos como um sacrifício vivo diante de Deus. Deixa a sua natureza humana morrer. Um sacrifício vivo, santo, ou seja, ele não é só um sacrifício, tem que fazer, né? Não, ele é santo, porque ele é direcionado pelo Espírito Santo, ele é santificado pelo Senhor. Entenda, lembra quando o Senhor fala, lá em Mateus, se eu não me engano, fala que Jesus estava no templo olhando as pessoas que levavam oferta, e aí ele fala para os discípulos, aquela viúva, ela deu a maior oferta? Porque não estava na quantidade que ela estava entregando, mas sim na disposição do interior dela, do coração dela. Ela confiava em Deus a tal modo de entregar tudo que ela tinha. Ela confiava no Senhor. E eu não estou falando isso porque eu estou pregando oferta e pedindo. Não, não é isso. Mas eu quero que você entenda como que é importante o entendimento com o sentimento está alinhado. Porque o Senhor Jesus falou, eles entregam o que sobra, mas ela entregou tudo que tinha. E o seu tudo, como está sendo entregue para o Senhor todos os dias? Porque como o próprio pastor Diego fala, você já vem queimando de casa. Aqui você se junta com mais pessoas que estão queimando junto com você. E é um fogaréu de Deus que santifica, que transforma, que purifica, que restaura, em nome de Jesus. Porque você vem ardendo de casa, você esse sacrifício vivo, você se preparou o dia inteiro, você desejou o dia inteiro estar aqui em comunhão com seus irmãos para queimar na presença de Deus. Você desejou estar na presença de Deus, você se separou o dia inteiro, você prestou atenção no que você sentia, no que você pensava, porque você desejou agradar o Senhor. Você desejou que Ele olhasse para você e falasse assim, servo bom, fiel, filho amado, eleito, escolhido do Senhor, meu querido, meu amado, aquele a quem eu morri na cruz por Ele. Esse foi o desejo do teu coração o dia inteiro, em nome de Jesus. Porque nessas horas, se não é, a gente profetiza, amém? Porque se não era, vai ser a partir de agora, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender que nós não podemos, versículo 2, não vos conformeis com este século. Gente, a presença de Deus está tão assim, que chega a arrepia. E não é arrepio, não é arrepio da presença de Deus. Não vos conformeis com este século, não tome a forma desse mundo, mas transforma pela renovação da tua mente, seja transformado através da palavra de Deus. Vou ler o versículo como está para vocês não se perderem. E não vos conformeis como este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você entende que Deus te ama, se você confia nele, se a palavra dele é o que te sustenta, entregar-se como sacrifício não é pesado, é prazeroso.
Abrir mão de determinadas coisas, ou ter determinados posicionamentos, não é pesado, é prazeroso, porque você deseja amar Deus mais do que qualquer coisa, e você deseja que Ele tenha prazer na tua vida. Então você não se conforma com aquilo que é errado, porque quando você enxerga aquilo que é errado, você repreende na autoridade do nome de Jesus. Quando você se depara com aquilo que é errado, você fala: Senhor, tem misericórdia dessa vida, liberta, transforma, restaura. Quando você se depara com aquilo que é errado, com aquilo que fere, com aquilo que é morte, você se levanta e é boca de Deus na presença da pessoa, e a pessoa vive libertação em nome de Jesus. Você foi chamado como um sacerdócio real. Você foi chamado para entregar o seu culto com entendimento. Um dia eu ouvi um pregador falando assim: eu não concordo que fala que é racional. O culto é espiritual. Não, a Bíblia não erra. É com entendimento. É porque Deus não te deixa sem os sentidos, sem saber nada que está acontecendo. Porque quando uma pessoa é possuída de demônio, ela não sabe o que ela faz. Porque o demônio tomou conta da consciência, mas o Espírito Santo, ele não tira a tua consciência. Você sabe que é Ele falando com você, porque você reconhece. Deus não fez escravo, Deus não fez cavalo, Deus fez filhos, Deus fez templos do Espírito, Deus fez homens e mulheres que têm aliança, que têm comunhão com Ele, que têm relacionamento, que não vê a hora de entrar na presença de Deus, que não vê a hora de abrir a palavra e ler, e abrir a palavra de Deus e ler tão bom, tão agradável, que ele não quer saber de novela, ele não quer saber de série, ele não quer saber de Netflix, ele não quer saber de nada disso. Quando você dobra o joelho no chão e começa a orar, a presença de Deus é tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que você não quer mais sair. Aquilo te supre, a presença dele te supre. E se não viveu isso ainda, vai viver em nome de Jesus. Amém? Então, hoje não há necessidade do sacrifício do Cordeiro, porque Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, se entregou por nós, amém? Hoje nós entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, em nome de Jesus. Um culto com o entendimento daquilo que nós temos feito, daquilo que nós vamos fazer, e nós não tomamos a forma do mundo. Amém. Abre lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Na hora que eu recebi essa palavra, gente, eu mandei o versículo no grupo das mulheres, e aí eu comecei a digitar, eu falei, eu não posso, né? Porque essa é a palavra da noite. Ah, tá. E aí eu não entreguei. Acharam? 1 Pedro, deixa eu ver se eu estou no Pedro certo. 1 Pedro, estou no Pedro certo, porque eu sou a pessoa das gafas. Gente, eu preciso contar a gafe dessa semana para vocês. Preciso. Ontem meu primo postou uma foto com o irmão dele. Só que ele estava diante do bolo e o outro irmão do lado. E eu achei que o irmão que estava do lado é que tinha postado a foto e estava parabenizando. Era o inverso. Aí eu peguei, mandei um áudio, parabéns, primo, que Deus te abençoe. Aí ele, amém, prima, só que é o Elias que está fazendo aniversário, não fui eu. Falei, glória a Deus, eu fui a primeira desse ano a te dar parabéns. E Deus abençoe a vida do Elias. Essa sou eu. Vamos lá? 1 Pedro 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, esteja pronto. Esteja pronto. Amém? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência,
Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Agora você não é mais ignorante, agora você conhece a palavra de Deus. Seja filho da obediência. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, suportai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais se alegravam, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Agora você não é mais ignorante acerca as coisas que não agradam ao Senhor. Agora você tem que estar pronto em obediência àquilo que agrada ao Senhor. Você tem que estar preparado, posicionado, sóbrio. O que é isso, pastor? Eu não bebo não. Como é que é essa sobriedade? Não pode se embriagar com circunstância, com alegria, com tristeza, com luta, com dificuldade, com unção, com pessoas, com situação. Você tem que estar sóbrio. A presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus opera através das nossas vidas é muito bom, mas não foi feito para nos embriagarmos a ponto de se esquecer que a unção e o poder é dele e de mais ninguém. Ele deixa você utilizar nessa terra, mas Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Então você não pode se embriagar com aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos. Você não pode se embriagar com o emprego. Você não pode se embriagar com o casamento. Você não pode se embriagar com o namoro. Você não pode se embriagar com o ministério. Você não pode se embriagar com o conhecimento humano. Você não pode se embriagar com outra pessoa, seja a autoridade que for. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Seja sóbrios, preste atenção em nome de Jesus. É isso aí. O Senhor te chamou para você andar em santidade, e o Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento para saber qual a ação, qual a palavra que você tem que falar, qual a situação que você vai ter que agir, como você vai agir, se vai agir, se não vai, mas você precisa ser filho obediente, porque não adianta Ele te dar direção, você não ouvir e não obedecer. Você precisa ouvir e obedecer. Porque se Ele te der uma direção que você não cumprir, como é que vai dar o fruto daquilo que Ele determinou sobre a tua vida? Lembre-se que Ele fala: obediência eu quero e não sacrifícios. Mas pastora, você não acabou de falar que eu tenho que apresentar meu corpo como sacrifício vivo? Mas não é sacrifício de tolo, não é rito de coisas religiosas. Agora canta assim, prega assim, levanta assim. Eu vou me esforçar para conquistar. Querido, sem Cristo Jesus, sem o Espírito Santo, você não faz nada. Quem te santifica é o Senhor. Mas se Ele vem, ministra o teu coração e fala para você: agora você não é mais ignorante a respeito das coisas. Agora você é conhecedor daquilo que eu gosto. Agora você é conhecedor da verdade que liberta. Agora você sabe que você não merecia a graça e que nenhum outro homem na terra merecia essa graça. Mas você recebeu. Você tem agora este entendimento. Você conhece. Você sabe, então ande como quem sabe. Não tem nada que a gente possa fazer nessa terra que vai pagar aquilo que Cristo fez por nós. Mas o nosso coração é grato e a gente expressa gratidão a Cristo com o nosso modo de viver. Quando você
deixa de cumprir aquilo que o Senhor te direciona, você não está expressando gratidão. Você está sendo rebelde, você está sendo desobediente, você está expressando uma ingratidão. Quando eu falo para os meus filhos, cadê o Fábio? Sumiu. Quando eu falo, porque ele fica me pirraçando, eu lembrei dele. Quando eu falo para os meus filhos, filho, e hoje, tadinho, eu quebrei uma vassoura. A gente estava em casa, eu e a Esther, e quando o pastor saiu hoje com o Fauno, eu fiquei tão feliz, porque eu aumentei o som. Eu queria aumentar o som. Aí eu aumentei o som, peguei a vassoura e fui varrer minha casa. E nós estávamos... Eu navegarei. A primeira passada de vassoura debaixo do sofá, ela fez tec. Falei, vixe, é muita treta, vixe. E aí o Fabinho chegou em casa para almoçar, eu falei, vai comprar uma vassoura nova, porque não dá para... Ela quebrou de um jeito que não dava mais. E o bichinho, a gente abusa, né? Mas tudo bem, ele supera. Às vezes a gente fala para o filho, e o filho não obedece. Quando o filho não obedece às direções que o pai dá, o sentimento que nós temos, poxa, que ingratidão, ele não vê tudo o que eu faço por ele. Ou só eu que sinto isso? Quem é pai e mãe aqui que sente isso, levanta a mão. Obrigada, pastora. Dona Margarida, a senhora levantou? Tá vendo? Que fique de alerta para os filhos daqui. Por que eu estou falando isso? Porque é a mesma coisa. A gente demonstra uma ingratidão. E a gente não pode demonstrar essa ingratidão para o Senhor. Quando a gente endurece o nosso coração diante do Senhor, o Senhor vai ter que nos colocar em processos de quebrantamento. Ele fala, ele conversa, ele avisa, ele manda o profeta, ele manda a jumenta, ele manda o passarinho, ele manda o corvo, ele manda a torrente de água, ele manda o que tem que mandar para você acordar para a vida. E aí você não acorda, ele te põe num processo de quebrantamento, e quebrar dói. Dói. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre o povo de Israel? Esse povo é um povo de dura cerviz. O que é um povo de dura cerviz? É um povo que não se inclina, que não se rende à vontade do Senhor. Você não foi chamado para ser povo de dura cerviz, amém? Então as direções foi dada a quem mesmo? Aos sacerdotes, lembra, né? De quem que a gente está falando? Para Moisés dar aos sacerdotes. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O mesmo livro que você está. Foi, Gabi, parou? Parou? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus quer que você pratique essa misericórdia na tua casa, no teu trabalho, na tua família. De graça você recebeu, de graça você entrega em nome de Jesus. Você não é melhor do que ninguém. Você é filho como o outro é filho. Antes você estava no engano como o outro estava. Antes você era ignorante acerca das coisas de Deus, como muitos dos seus ainda são. Agora você tem a consciência da palavra de Deus. Você tem a consciência do que é salvação. Você tem consciência do que é a misericórdia, do que é o amor. Pratique nessa terra em nome de Jesus. Amém.
Lembre-se que a chama não podia apagar no altar. Lembre-se que o sacerdote limpava o lugar onde era feito o sacrifício. Você precisa ser limpo todos os dias através da palavra de Deus. Lembre-se que o sacerdote colocava uma roupa apropriada para tirar a sujeira do altar. Olha, quando o povo de Israel tinha que se passar por um processo de humilhação na presença de Deus, eles se vestiam do quê? Pano de saco, roupa apropriada para mexer com coisa suja, com humilhação na presença de Deus. Muitas vezes a gente chega diante do Senhor cheio de pompa, cheio de, sabe? Não! Chega diante do Senhor se quebrantando na presença dEle, em nome de Jesus. Chega diante do Senhor reconhecendo os teus pecados, em nome de Jesus. Eu estava ouvindo uma ministração hoje, uma pregadora pegou e falou assim, e quando ela chegava diante do pastor dela, ela começava a falar para ele, justificar os erros dela. Ela via que ele começava a ficar nervoso. Mas aí ela aprendeu. Quando ela errava e que prejudicava o corpo, né? A igreja, ela está falando de situações assim. Quando ela errava, que prejudicava o corpo, a igreja, ela não esperava mais o pastor chamar ela. Ela chegava mais cedo, antes de todo mundo. E assim que o pastor chegava, ela falava, pastora, pequei, me perdoa. Eu prejudiquei o corpo, eu prejudiquei a igreja. Aí ela via que o semblante dele era outro, que ele só dava orientação e ponto. Por quê? Porque teve um reconhecimento, porque teve um quebrantamento, porque teve arrependimento. E muitas vezes a gente tem chego diante do Senhor justificando as nossas atitudes. Quem se justifica não é justificado pelo sangue do Cordeiro. Quem te justifica é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Quando você chega diante do Senhor falando, eu falei assim porque ela me respondeu assim, eu fiz assim porque ela falou isso, eu fiz assim porque ela fez isso, porque ele não sei o quê, porque não sei o quê. Você está dando justificativa porque você fez. Você não está deixando o Senhor te justificar. Você não está falando, Senhor, a minha conduta foi errada a despeito da conduta do outro. Nós precisamos aprender a se humilhar e reconhecer os nossos erros, amém? E a manutenção do altar era necessário deixar o fogo aceso. Tem um louvor que a gente canta aqui, que é o meu coração é o quê? Meu coração, eu não lembro o resto, é o teu altar. Meu coração é o teu altar. Qual que é? Meu coração é o teu altar. Se o teu coração é o altar do Senhor, se o teu coração é o lugar onde se manifesta o fogo do Espírito Santo de Deus, o teu coração precisa estar limpo. O seu coração precisa estar queimando, precisa estar aceso, precisa estar cheio da presença de Deus. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo. O Senhor Jesus conta uma parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Que você seja a virgem prudente. Que você seja a virgem que sempre está com o seu coração queimando na presença do Senhor. Que você seja a virgem que tem óleo para você usar e queimar ali. E tem reserva para você gastar na hora que você precisa, em nome de Jesus. A manutenção desse altar, quem faz é o sacerdote. Quem prepara o sacrifício é o sacerdote. Quem apresenta o sacrifício é o sacerdote. Quem consome o sacrifício é o Senhor. Quem recebe o sacrifício é o Senhor. Mas quem prepara o sacrifício é o sacerdote. Lembra como era preparado os bichinhos? O cordeiro tinha que ser sem defeito. Não era assim? A colheita tinha que ser o melhor, a primícia. Lembra como era o sacrifício? Por que Caim matou Abel? Porque o sacrifício dele não foi aceito. Por que o sacrifício não foi aceito?
porque o coração estava desalinhado. Mas foi o sacrifício que não foi aceito? Não, foi Abel que não foi aceito. Porque os sacrifícios, Caim, gente, a oferta de Abel clama até hoje. Isso, toda a confusão caiu por terra em nome de Jesus, isso mesmo. Mas a gente está nessa guerra aqui desde que eu comecei a ler o primeiro texto. Então, a oração contrária eu repreendi, meu filho. Então, Caim não foi aceito, ele não foi aceito. Você tem a oportunidade de proceder bem todos os dias e ser aceito pelo Senhor. Caim, diante de Deus, Deus fala assim: por que está assim, Caim, descaído o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Hoje o Senhor fala para você: se proceder bem, você vai ser aceito em nome de Jesus. Hoje o Senhor fala para você: você é sacerdote, você é quem prepara o sacrifício, você é quem prepara o altar, você é quem mantém essa chama acesa, leva a lenha todos os dias no teu secreto. Se permaneça na presença de Deus, deixa o Espírito Santo te conduzir, e quando você chegar aqui, já chegue queimando em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. A responsabilidade de manter essa chama acesa é sua. E nessa noite foi denunciado um monte de situação. Nessa noite foi mostrado aquilo que é a tua vida na presença de Deus. Quem você é na presença de Deus. Foi mostrado para você como você tem que entregar essa oferta na presença de Deus. Começa a falar com o Senhor. Porque tem oração que é você com Deus. O que o teu coração estava endurecido? O que estava endurecido na tua vida? Como é que você estava procedendo diante das coisas? Você estava procedendo de que forma diante das situações? Em nome de Jesus, como você estava agindo, como você estava entregando a tua vida como oferta, como você estava entendendo esse sacrifício santo, perfeito, agradável a Deus, como você estava entendendo essa entrega, como você estava entregando as coisas para o Senhor, como você estava entregando o teu dia para o Senhor, como você estava entregando a tua vida para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nos ajuda, Senhor, a entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não tomar forma das coisas do mundo, não se conformar com as coisas que o mundo nos impõe. Nos ensina, Senhor, e nos transforma através da Tua palavra. Nos restaura, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, nos limpa através da Tua palavra. Nós te pedimos perdão, Senhor, se por muitas vezes nós somos povo de dura serviço, povo que não se inclina na Tua presença, povo que não reconhece a Tua grandeza, povo que acha melhor que o outro. Senhor, nos perdoa em nome de Jesus, por todas as vezes que nós declaramos coisas que não deveríamos declarar, procedemos diante do Senhor de maneira que não deveríamos proceder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todas as vezes que nós agimos como agíamos antes, como se fosse ignorante a Tua palavra, sendo que nós já somos conhecedores, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, por ter negligenciado a nossa vida espiritual, Senhor, negligenciado o tempo de oração, tempo de leitura, situações de prática da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É nossa responsabilidade trazer a lenha, é nossa responsabilidade ser um lugar de sacrifício e de oferta viva, é nossa responsabilidade alinhar o nosso sentimento, o nosso pensamento com relação à Tua palavra. Oh, Espírito Santo, nós pedimos, o Senhor é nosso ajudador, nos ajuda, Senhor, nos conduz, nos enche, Senhor, da Tua presença, nos enche, Senhor, da Tua autoridade, não para mostrar para os outros, não para ser melhor que o outro, não, Senhor, não, para ser mais pertinho com o Senhor, para ser mais um com o Senhor, para ouvir a Tua voz, para não ter resistência,
paciência para ouvir do Senhor. Entra no meu descanso. Para ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra no descanso do Senhor. Espírito Santo, nós sabemos que a salvação vem dos céus. A salvação vem do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por causa dela que nós não somos consumidos. Nos ensina, Senhor, a ser misericordioso. A tua palavra diz: bem-aventurados e misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Senhor, que a tua palavra não esteja guardada na minha mente, mas esteja viva no meu coração. Senhor, deixa a tua palavra viva no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deixa a tua palavra viva no meu coração, Pai, para eu acender a minha chama. Chama ser acesa todos os dias. Deixa essa palavra viva no meu coração, Senhor, para quando eu chegar perto de alguém que está se apagando, que a chama está murchando, que possa ser aceso pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar na tua presença, de ouvir a tua voz, de ser direcionada pelo teu Espírito. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor de tudo que o Senhor faz na minha vida, neste lugar, na vida dos teus filhos, é toda sua e de mais ninguém. Os feitos são teus, a honra é tua, a glória é tua e de mais ninguém. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ficar firmes, preparados. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, não deixa a gente ser abalado pelas circunstâncias. Em nome de Jesus, não deixa a gente se embriagar com situações, Pai. Em nome de Jesus, nos mantém firmes, Senhor, e inabalável, firme na rocha que é Cristo, firme na palavra de Deus, crendo nas suas promessas. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Você que nos assiste, com o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se que a responsabilidade não é do teu pastor, a responsabilidade não é do teu vizinho, a responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade de manter a chama acesa e de permanecer na presença de Deus é sua, em nome de Jesus. Aleluia.